Bom dia, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Com muita alegria que nós estamos com os irmãos hoje para o estudo da lição da revista da Escola Bíblica Dominical. Saudade dos irmãos. Eu espero que Deus tenha misericórdia de nossas vidas e que nos ajude a atravessar este momento difícil na história da humanidade e em breve nós estejamos juntos. Quero agradecer o privilégio de poder compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. E gostaria também de recomendar: cuidado, use sempre álcool em gel, lave sempre as mãos, use máscara e evite contatos muito próximos. Use sempre a capacidade sua de ter aquele distanciamento cuidadoso, mas ao mesmo tempo carinhoso com as pessoas, especialmente com os de casa. Deus abençoe os irmãos e as irmãs. Vamos orar? Pai de misericórdia, muito obrigado pelo encontro de agora. Obrigado por tua palavra e obrigado porque o Senhor é o nosso mestre. Obrigado por tua proteção em nossas vidas. Obrigado pela Igreja Batista Jardim das Esmeraldas, pelos irmãos, pelas irmãs, especialmente, ó Pai, por nosso pastor. Guarda o teu servo. Orienta, Pai, cada passo que o teu servo der. E dá-lhe, ó Pai, a graça de ser o pastor que a Igreja sempre amou. Mas guarda ele, ó Pai, das enfermidades e desta pandemia, para que ele possa servir ao Senhor com saúde, com alegria e com sabedoria, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos e irmãs, a lição de hoje é muito importante. Escolha e preparo dos discípulos. Jesus está caminhando para a consolidação daqueles que ele chamou, daqueles que ele separou, nomeou para o ministério. É interessante porque Jesus veio para todos, mas ele tinha sabiamente uma estratégia de garantir que no futuro a obra estaria consolidada e estaria estruturada pela liderança de pessoas conscientes da sua vocação, da responsabilidade na pregação do Evangelho e que deixariam para as gerações futuras uma escritura. Isso é muito importante, porque Jesus não produziu uma escritura. Ele era a revelação, ele era o Filho de Deus, e ele veio para manifestar a glória de Deus. E aqueles que ele separou é que ficaram com a responsabilidade de serem as testemunhas de tudo que ouviram, de tudo que viram. Como diz João, o que os nossos olhos viram, o que as nossas mãos tocaram do verbo da vida. Então aquele era o grupo que o Senhor separou para que eles não só levassem o Evangelho, mas para que eles também complementassem as Escrituras com os testemunhos e com as memórias de tudo que Jesus havia falado e de tudo que ele havia feito em cumprimento às Escrituras do Antigo Testamento, todo o trabalho que ele teve no desenvolvimento do seu ministério, no seu sofrimento, na sua morte e ressurreição, enfim, todo o novo pacto que ele instituiu. Jesus vem para estabelecer a nova aliança entre nós e Deus o Pai.
E estes apóstolos é que estavam então sendo preparados para serem os depositários, aqueles que seriam os portadores de toda esta bênção da revelação e da salvação para as gerações futuras. Pois bem, a lição de hoje então fala dessa escolha e desse preparo dos apóstolos. Capítulo 10 de Mateus. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Isso significa autoridade espiritual, sobre o mundo espiritual. Autoridade sobre os espíritos que operam para trazer dor, sofrimento, e espíritos que controlam, mas com o poder da pregação do Evangelho, Jesus deu-lhes a autoridade para quebrarem, para romperem, para libertarem as pessoas do poder de Satanás. Isso é coisa para os apóstolos. É recomendação de Jesus para os apóstolos. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, o seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então este é o grupo nuclear, este é o grupo estratégico de Jesus para que este grupo fosse o núcleo da igreja e aqueles que iriam espalhar com fidelidade as boas novas do evangelho, exceto Judas, que o traiu. E em seu lugar, então, Jesus chamou Paulo. Ainda que os discípulos em Atos tenham feito aquela pequena assembleia com aqueles critérios apostólicos para escolher Matias. Não importa. O fato é que aqueles que vão ser os representantes do Evangelho de Jesus, da nova aliança, foram escolhidos por Jesus e receberam o título de apóstolos, os 12. Então, nós temos aqui as instruções que Jesus dará a estes apóstolos. E aqui é interessante fazer algumas considerações. Nós temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles têm expectativas, perspectivas e formas próprias de relatar a vida e o ministério de Jesus. Mateus é o mais sistemático, é o mais organizado, é aquele que tem uma linha brilhante de raciocínio e de organização de tudo que Jesus representou, fez e de toda a obra de salvação que Jesus realizou. Mateus, ele então trata especificamente desta instrução e destas atribuições e tarefas que Jesus dá aos apóstolos. Então, vamos pensar o seguinte: a lição já traz algumas distinções aí interessantes. Ao se estudar os evangelhos numa sinopse, quer dizer, em quadro comparativo, colocando os 4 evangelhos em paralelo, a gente chama isso de visão sinótica dos evangelhos, vê-se que os versículos de 5 a 8 do capítulo 10, que são as instruções para os 12, são peculiares a Mateus, ou seja, a estes 12 enviou Jesus dando-lhes as seguintes instruções. Então, este trecho só aparece no Evangelho de Mateus. Os versículos de 9 a 16
aparecem também no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, no relato do envio dos 12, e também em dois diferentes textos de Lucas, a saber, capítulo 9, onde são comissionados. Então, o capítulo 9 de Lucas é o capítulo que trata de fato dos apóstolos. O capítulo 10 é um outro grupo, chamado de 70, equivalente aos 7 do livro de Atos. Veja que Lucas e Atos são dois livros do mesmo autor, Lucas. Os versos de 17 a 25 de Mateus, 17 a 25, acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais, vos açoitarão nas suas sinagogas, etc. Estes versículos têm paralelo em Marcos, capítulo 13, e Lucas, capítulo 21. Os versículos de 26 a 30, que são os versículos que começam com portanto não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Então, estes versículos, eles aparecem aqui e não tem paralelo em Marcos, mas se acham em 4 lugares de Lucas. Então, Lucas distribui esses versículos de Mateus de acordo com circunstâncias que ele vai relacionando, então, com as verdades destes versículos. Os versículos de 40 a 42 são novamente próprios de Mateus, que são os versículos sobre as recompensas que os apóstolos teriam por seguir a Jesus. Então, como podemos ver, a Bíblia se completa. Os evangelhos têm uma visão complementar uns aos outros. Os acontecimentos podem estar, às vezes, deslocados, mas é por uma intenção do evangelista de relacionar estes versículos com circunstâncias para as quais eles querem endereçar aquela mensagem. Pois bem, o capítulo começa então com a nomeação dos 12. Então eu queria aqui fazer agora outra consideração. Precisamos fazer uma diferenciação entre apóstolo e mero discípulo. Em Lucas capítulo 9 nós temos apóstolos, em Lucas capítulo 10 nós temos discípulos em grupo de 70. Atos 6 nós temos os 12 e ao mesmo tempo os 7. Quer dizer, são grupos separados. Isso significa que há diferenças entre eles. E que há certas situações, atribuições, tarefas, carga de autoridade, que estão em um grupo, mas não estão nos outros. Então há coisas que são específicas dos apóstolos, mas não dos demais discípulos. Então aqui, Jesus está dirigindo-se aos 12. Vamos lembrar disso. Capítulo 10 de Mateus é dirigido às instruções ali, às atribuições, às tarefas, às competências e capacidades. A autoridade é dos 12. Ok? Então, onde está o X da questão? Qual é a diferença entre apóstolo, discípulo e líder, por exemplo? A lição de hoje fala sobre líder ou líderes. Nós não podemos generalizar. Nós temos que qualificar. Líder é um termo geral. Liderança é um termo geral. Mas quais são as especificidades de cada grupo, de cada contexto de líderes? Os apóstolos têm competências, têm atribuições, têm autoridade que é distinta dos discípulos em geral e até mesmo dos 70 ou dos 7 de Atos. Então eu queria que isso ficasse claro. A questão principal aqui é a vocação. Jesus reúne os seus discípulos, escolhe dentre eles 12, ou seja, isso é vocação. Ele escolhe aqueles que ele quer para as funções específicas que ele vai indicar e vai treinar.
E Jesus não vai fazer isso com os demais. Então, o chamado para apóstolo foi específico, histórico, circunscrito àquele momento da aliança de Jesus conosco. É um grupo prioritário. Até a separação dos 70 foi diferente disso que nós entendemos como liderança. Os 70 receberam também atribuições específicas e foi um grupo histórico. E foi um grupo separado por Jesus para aquela missão de buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, algumas instruções aos 12 são só para eles e não para todos. Veja o que diz o Warren na lição, não é? Ele diz que esses 12 são embaixadores do rei. A escolha de líderes na igreja não é a mesma coisa que a escolha de um apóstolo. Então, os critérios que o autor da lição vai trazer aqui, como lista de instruções do líder aos liderados, é preciso que a gente separe desde já e entenda que há coisas que são específicas dos apóstolos, há recomendações que podem ser aplicadas de fato à vida de qualquer um de nós, que são mais digamos, um conteúdo de sabedoria, de exortação, de advertência, que cabe para todas as pessoas. Mas há restrições também. Então, há atribuições aqui que são apostólicas. Há atribuições que são dos 70. Há atribuições que são dos 7. E há atribuições que são das testemunhas em geral. Pois bem, o Warren então faz esta observação, e o autor da lição coloca esta observação logo do início, não é? E eu vi aqui que o autor fala da escolha de líderes para a igreja. Ou seja, eu queria que nós entendêssemos que a escolha de líderes numa igreja hoje, ela é uma escolha que depende mais dos dons e dos talentos, não é? Ou seja, do reconhecimento que a igreja faz de pessoas que ela entende que o Espírito Santo capacitou, dotou, deu-lhe dons específicos para aquela função na igreja, e então ela deve ser eleita para aquilo. Ou seja, a eleição na igreja é um reconhecimento dos dons, talentos, aptidões que a pessoa demonstra ter e que pode ser usado e deve ser usados para o bem da igreja, o crescimento da igreja, a edificação da igreja. São coisas, portanto, distintas. Aqui Jesus está tratando, portanto, com os apóstolos. Existem instruções que se aplicam a qualquer crente, e eu acho que estas que o autor da lição destacou são lições que realmente têm caráter geral e podem orientar a vida de qualquer crente, de qualquer líder na igreja, mas há questões aqui que são bem específicas dos apóstolos, não é? Especialmente as dos versículos 1 e 2 do capítulo 10, que diz que Jesus lhes deu autoridade. Isso aqui é uma transferência de poder. Não é simplesmente uma atribuição, não é simplesmente, digamos, você dar uma ordem que deve ser cumprida, um recado que deve ser dado. Não, aqui Jesus está como que transferindo a autoridade que é dele, Jesus, do seu poder pessoal, da sua competência como Messias para os apóstolos. E isto Jesus não fez com os 70, não fez com os demais discípulos, porque a posição dos apóstolos ela está
sendo tratada por Jesus aqui como uma posição especial, uma posição estrutural, uma posição de fundadores da igreja, de bases do testemunho, de bases teológicas, doutrinárias, estruturais para a igreja que está sendo então aqui projetada para os séculos futuros. Falar em apóstolo hoje, portanto, é uma anomalia, é um anacronismo. Apóstolo se refere especificamente a esse grupo que Jesus preparou e ao qual ele deu uma autoridade específica. Esses apóstolos em Atos, eles fazem, por exemplo, milagres que nenhum outro crente fazia. Porque eram milagres para demonstrar a autenticidade da sua pregação quando ela estava se referindo ao Messias. Não era simplesmente para demonstrar poder curando um enfermo. É para que aquele poder que operava na cura da enfermidade fosse a comprovação de que a mensagem que eles pregavam a respeito de Jesus, o Filho de Deus, era verdadeira. Pois bem, então aqui agora vamos às lições que são muito interessantes, porque se aplicam a todos nós, não é? Primeiro, a questão da autoridade. Jesus, de fato, delega a autoridade aos apóstolos, aqui uma autoridade específica, uma autoridade de peso, uma autoridade, digamos, qualificada, mas Jesus também dá a autoridade à igreja. Então, em Atos 1:8, o que diz ali de que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, isso é uma promessa de Jesus aos discípulos, aos apóstolos e aos discípulos reunidos ali. Então, a autoridade aqui é geral para a igreja. A igreja devia avançar e Atos mostra isso. Atos mostra o avanço da igreja. Esse avanço da igreja era por conta da capacitação do Espírito Santo ao corpo de Cristo, para testemunhar, para ir, para pregar, para espalhar as boas novas, para plantar novas igrejas. É a autoridade missionária. Depois vem as tarefas. Quer dizer, Jesus reúne o grupo e ele começa, então, a dar a orientação. Então, essa orientação é como um líder que está orientando, organizando e orientando os seus liderados. Então, isso envolve tarefas, isso envolve onde ir, isso envolve o que devem falar, isso envolve o que você vai levar, como você vai reagir diante da resposta que as pessoas derem à mensagem que você vai pregar. A questão da prudência nos relacionamentos. Então, se você chega e é mal recebido, então você precisa de ter cuidado para tratar esta recepção com amor e com a devida cautela, prudência. Os perigos. Então aqui Mateus vai falar que Jesus falou com eles, e Mateus era uma testemunha auricular disso, ele ouvia, ele via. Então ele está falando aqui como alguém que participou, que recebeu essas instruções. E aqui Jesus então vai dizer a eles que eles precisavam de ter, digamos, muito cuidado com os perigos que iriam enfrentar. Eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes, simples como as pombas. Ou seja, há um modo de levar a palavra para que as oposições, os perigos, as ameaças, elas sejam, de fato, superadas. O cristão possa transitar no meio desse terreno minado, com sabedoria e com prudência. Ele precisa estar avisado de que
ele não vai percorrer uma avenida larga, ele vai percorrer caminhos estreitos, espinhosos e difíceis. Então, a questão do falso e verdadeiro medo. Jesus sabia que os discípulos poderiam, ao longo da caminhada, ter temor, medo daquilo que podia acontecer. Jesus vai dizer: não tema aquele que pode matar o corpo, mas não pode tocar na alma. A segurança de vocês é a certeza de que estão guardados na sua alma. Sua alma está protegida. Não temam a morte. Não temam a morte. Não temos perigos. Um irmão entregará à morte outro irmão, o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Ou seja, Jesus coloca para os seus discípulos as dificuldades que eles enfrentariam, os problemas, os perigos, e o medo era uma coisa natural, mas que eles deveriam enfrentar, distinguindo o medo real do medo, digamos, fantasioso, o medo falso. Não tenham medo das coisas físicas, das prisões, dos açoites. Então, Jesus, quando vos perseguirem numa cidade, fugir para outra. Aqui está até a orientação para sair, fugir. Se a cidade é uma cidade difícil para o evangelho, de perigos para os que pregam o evangelho, olha, saia, bata a poeira dos pés e deixa o juízo de Deus. É como Sodoma e Gomorra. Deixa o juízo de Deus operar ali. Quem sabe um dia, depois que o juízo cair sobre eles, eles se arrependam e reconheçam o mal que fizeram contra os discípulos do Senhor e contra o evangelho do Senhor Jesus Cristo. A confiança no protetor. Jesus diz: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o mestre e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Quer dizer, Jesus está prevenindo que ele sofreu, que ele pagou um preço e que os seus apóstolos deveriam estar preparados, porque eles também receberiam a perseguição e os sofrimentos, participariam da paixão de Cristo. Paulo fala dos sofrimentos restantes que ele sofria. Ou seja, a paixão de Cristo é extensiva aos discípulos de Cristo, especialmente aos apóstolos de Cristo. Mas não devemos temer. E por isso ele fala: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu também me envergonharei dele diante do Pai. Então, a cruz é a nossa cama, o nosso leito. Nós deitamos sobre a cruz, nós levamos a nossa cruz, nós estamos dispostos a morrer na cruz, como Jesus. As consequências da pregação, então, a partir do versículo 34. Não penseis que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. O que isso significa? Jesus não veio trazer espada no sentido de que nós devemos nos armar para pregar o evangelho. Significa que, por causa da pregação do evangelho, pessoas iam entrar em conflito. Então, ao invés do evangelho trazer paz, em muitos lares ele traz guerras. Entre nações, veja a questão dos muçulmanos e cristãos. Veja a questão do comunismo e o cristianismo. É guerra. Por causa de quê? Do evangelho. Então, nós devemos nos preparar para isso. Nós somos servos de Jesus. Nós somos salvos pelo evangelho. O evangelho é a nossa carta magna. E nós não vamos deixar de lado por causa de perseguição. Se os outros têm a ousadia de matar contra o evangelho, nós teremos a ousadia de morrer pelo evangelho. Depois as recompensas eternas. Capítulo 40, versículo 40. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou.
Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo d'água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Temos recompensas eternas nos esperando. A glória do pregador, do discípulo, do crente está por vir. E isso ninguém pode tirar de nós, não é? Então, depois que Jesus termina essa orientação, o autor da lição ainda vai citar o capítulo 11, mas o capítulo 11 é a parte. A orientação termina no capítulo 10. O primeiro versículo do capítulo 11 poderia ser incluído como o versículo 43 do capítulo 10, porque é a conclusão. E o que diz? Ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções aos seus 12 discípulos, que são os apóstolos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Ou seja, ele leva os 12 agora para a aula prática, para o aprendizado prático, para a observação, para a participação, para que eles sejam, então, formados para as coisas que haveriam de fazer no futuro. Então, em conclusão, Mateus 10, 38, Jesus diz: e quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Esse é um versículo chave na vida dos apóstolos. E, como Jesus diz, quem não toma, ele não está falando só dos apóstolos, ele está falando, esse quem é referência universal a qualquer pessoa. Quem não toma a cruz e venha após mim, não é digno de mim. Então, a característica marcante daquele que é fiel a Jesus é tomar a cruz, ou seja, a crucificação. É assumir a paixão de Cristo como sendo a paixão da igreja. É assumir as consequências da fé em Cristo Jesus como alguém que está disposto a enfrentar todas as coisas que Jesus enfrentou. É andar nas pisadas de Jesus. E, se for preciso, até mesmo entregar a vida por amor ao Evangelho. E então? Agora está, como diz o autor, agora está em nossas mãos aceitar ou rejeitar. É uma decisão individual. Nós já recebemos a Jesus como Salvador e estas palavras então soam como uma advertência para nós, para que sejamos fiéis até a morte, para que nós possamos sermos fiéis a Jesus, para que possamos assumir todas as tarefas que Jesus nos designar, para que a igreja seja edificada, para que o evangelho seja pregado e para que o nome de Jesus seja glorificado. Deus abençoe os irmãos e as irmãs e que possamos crescer cada dia mais na nossa fidelidade ao Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, um abraço para todos.